Pô, nós sempre falamos que a gente precisa parar pra bater um papo, né? Então, Não conseguimos vamos nunca, parar né? pra bater um papo. Vamos parar. Pô, Power of Data, né? É isso aí, mano. Muito bom, estamos em frente de vocês aqui, né? Sim. Vocês também estão fazendo podcast lá? Pô, que legal, bacana. Então, a gente soube disso, né? A gente pensou, falou, pô, será que dá pra gente conectar lá e tal? Aí a Faico acabou partindo aqui e falou, vamos que vamos com a Faico, né? Ah, é? Mas como é que tá? Vocês também estão fazendo lá? Tá. Estão no canal de vocês. Vocês têm um podcast. Cara, montaram lá. Ele montou, velho. Não, mas você já tem um canal com divulgações ou não? Foi só aqui? Cara, não sei, velho. Não sabe. Então foi com nós aqui. Vem com nós aqui no Tabelando. Eu não sei, só sei que tá gravando. Vem no Tabelando e no Contraponto aqui, então. Combinado. Cara, pra quem não conhece ainda Power of Data. Conta um pouquinho pra Eu não sei quem que gente. não conhece. Porque a gente já tá tomando até a água aqui da Power of Data. É, exatamente. Vamos no patrocínio Vamos lá. aqui. Para quem não conhece Power of Data, existe uma incoerência lógica no mundo entre dados e analytics. Tá? E que é a originação do dado deixou de ser input humano sendo digitado num form e a grande volume de dado do mundo passou a ser gerado por POS, por IoT, por streaming, por foto, por vídeo, por outros formatos que tem muito mais escala do que um ser humano digitando. Claro. Existe na outra ponta, ali chegando mais perto do consumidor, da sociedade, uma necessidade latente das pessoas serem mais atendidas, mais compreendidas, serem menos tratados como mais um, né? ou receberem uma oferta que faça mais sentido para ela, para a necessidade dela. O que existe no meio disso? Existe o processo de Big Data, Analytics, tradicional, né? Ele funciona bem? Ele funciona bem. Mas a hora que a gente pensa que no input do processo existe essa geração exponencial e autônoma, e no consumo, uma ansiedade, uma necessidade do mundo de ser melhor atendido, o processo tradicional deixa o quê? Deixa as pessoas capazes como gargalo no meio do caminho. E a nossa proposição é tirar esse gargalo com automação. Legal. Com automação que não substitua a pessoa, mas que empodere a pessoa de ao invés dela gastar 70%, 80% do tempo com trabalho operacional, que ela gaste 80% do tempo com trabalho intelectual e que tudo que é operacional seja automatizado e supervisionado pela pessoa, pelo conhecimento humano. O que isso virou? Isso virou ter que fazer software com maior grau de automação, isso virou ter que criar escola de capacitação de pessoas para ajudar na adaptação e na escala, né? Mas é essa nossa jornada aqui, cobrir esse gap lógico, que se a gente olhar para uma foto do mundo hoje, é o que vira piada, às vezes, dentro da empresa, né? Eu tenho um data lake, mas tem apelido de pântano. Me prometeram um lake, mas eu vou lá pegar peixe com uma pinça, né? É um pouco disso. A gente se propõe a resolver isso e empoderar teoria, os times. Né? Eu não sei quem que veio aqui que falou assim, não sou uma apresentação de PowerPoint, né? Eu sempre falo, cara, PowerPoint aceita tudo, né? E hoje em dia, nego coloca como se fosse o poderoso, né? Igual omnicanalidade, multicanalidade, né? Ser digital. Nego confunde muito o que é ser digital, né? Eu lembro quando eu entrei na Faico, eu fiz uma pesquisa, porque a gente ia fazer uma apresentação do nosso software de comunicação, e aí eu falei, sua cobrança é digital? Aí o cara, sim. Qual é a sua cobrança? Mando SMS. Isso não é ser digital. Não, né? Manda carta pelo correio, Eu digitalizei o meu processo, né? Não é sou digital, né? Essa é uma questão latente, assim, hoje, sim, né? É difícil, às vezes, para quem não está tão imerso no mundo de dados e analytics, entender que a revolução industrial é o passado. Exato. E que nesse momento existe a revolução digital. E por quê? Porque está no período de transição. Mas tem um exemplo que eu gosto muito de citar assim para ajudar todo mundo a tangibilizar, que é, poxa,
na Revolução Industrial, acho que foi o John Goodyear, se não me engano, né, inventou o processo de vulcanização ali, de pegar o látex com o enxofre, pôr no forno, né? E inventou o pneu, a borracha, a liga, que todo mundo estava procurando. Pô, um cara, uma pessoa teve a ideia brilhante, mas gerou a necessidade de ter plantas espalhadas pelo mundo produzindo pneu, distribuindo pneu, vendendo pneu. Então, na Revolução Industrial, né, era comum e natural que algumas pessoas tivessem uma ideia brilhante, mas que houvesse muitas pessoas para operacionalizar a entrega da ideia brilhante e o valor do mundo. E qual que é a grande questão na revolução digital, né? É que a distribuição é Ctrl+C, Ctrl+V. Né? E as pessoas precisam se redescobrir, né? Exatamente. Eu não posso me permitir mais ser um mero operador ou operacionalizador, porque o negócio é diferente. Porque existe ferramenta no mundo suficiente para automatizar tudo que é conhecido, né? E as pessoas vão ter que voltar para o que eu agrego, qual que é meu talento, se eu somar a minha capacidade com a capacidade do colega do lado, conseguimos fazer algo melhor. Pô, para a gente ser produtivo ainda, eu consigo usar IA para fazer a parte operacional e eu fazer a parte criativa, curadoria, qualidade disso. E é isso que vai mudar o jogo agora, né? Se você olhar essa pegada, né, de usar IA para ser a parte operacional, é um pouco do que a gente estava falando aqui, né? Eu estava falando que eu sou hoje um usuário muito diário do ChatGPT. E aí, assim, tem que tomar cuidado, porque eu falo pro meu filho, ó, Gabriel, não é copy e cole. Pode copy, mas aí, ó, quando for colar, dá uma olhada, vê o que tá falando, vê se você precisa mudar uma coisinha ou outra. Cara, porque não é copy e cole, como você falou, hoje eu não sou mais um simples operador. Não pode ser. Cara, eu falo... E aí, cara, é quanto que a gente está brigando aqui, já falei isso várias vezes hoje, a gente está na área da informação, a área da inteligência, e você vê empresa aí ainda usando metralhadora para conseguir contratar cliente, conseguir... E uma coisa que ainda incomoda muito nessa, das empresas ainda estarem assim, né? É uma pergunta que fizeram hoje no painel aí, né? Uma moça perguntou, poxa, mas como que a gente faz essa mudança? Né? Então imagina o indivíduo lá, o gestor, o diretor, o analista, olhando dentro da empresa falando, cara, tem alguma coisa errada aqui, ou alguma coisa que poderia ser melhorada, mas eu não sei como que eu começo. Né? E deve ser, assim, a maior parte. É muito difícil falar como começa, mas sem ser pela iniciativa e tal, mas é muito fácil falar o que não pode acontecer para que aconteça. Exatamente. Né? Que foi o que eu consegui responder para ela lá. Poxa, nesse momento da história do mundo, qualquer gestor, qualquer executivo que não estiver aberto a ver uma outra hipótese de como fazer aquilo de maneira mais eficiente, diferente, com tecnologia, com IA, com automação, ele deveria se contestar se ele não está prejudicando a própria empresa. Não estou querendo dizer que a opção vai ser boa, mas ele tem que estar aberto a considerar. Sim. Por quê? Porque o mundo está mudando radicalmente. E todo mundo que está no time, na equipe, vendo a necessidade, deveria olhar com inconformismo do tipo, poxa, se isso daqui existe uma receita de bolo, ou 90% disso é uma receita de bolo, 10% é eu cuidando disso, saber que tudo que estiver próximo da receita de bolo, hoje existe ferramenta no mundo suficiente para fazer tão bem quanto o ser humano. Exatamente. Não vai substituir o ser humano de cuidar, de olhar se faz sentido, de adaptar aquilo para a estratégia da empresa, mas operacionalizar já tem ferramenta para tudo. A questão é se vai ser uma boa decisão usar ou não. Exatamente. Se a gente conseguisse que o gestor pensasse dessa forma e a equipe pensasse dessa forma, acho que organicamente a empresa
dar os passos pelas pessoas mais ousadas, pelas iniciativas de sair dessa situação que você está descrevendo, né? Poxa, um monte de empresa dando tipo de metralhadora ainda. Exato. É que assim, eu acho que a gente está num momento do mercado, crédito e cobrança, que, cara, esse mercado já foi revolucionado 500 vezes, desde que eu tô aí, eu falo que eu tô há 30 anos nesse mercado, e eu já vi de tudo. Mas, cara, a gente ainda não viu que todo mundo... Eu costumo dizer que a gente tem as palavras da moda, né? Você estava falando com o Fábio da Faico, a palavra da moda agora é hiperpersonalização, né? Uhum. Aí teve a cobrança humanizada. Cara, tem coisas que vão ficando na moda, mas, cara, na prática, na essência, o negócio não vai. E aí a gente vai ter que ter humildade de se fazer as perguntas certas e de pessoas se proporem a resolver a necessidade. Exatamente. Vou dar um exemplo claro, assim, né? Eu sou usuário de cartão de crédito desde sempre. Sim. Nunca parcelei uma parcela, sempre pago à vista e uso o cartão de crédito para o quê? Para organizar minha entrada e saída de fluxo de caixa na data. É basicamente isso, ele é um buffer de entrada e saída. Sim. Por quê? Porque não faz sentido o juro que é cobrado. Não faz, exatamente. Agora, será que não existe uma parcela da população que rodaria um cartão maravilhosamente bem e atenderia o que nenhum está atendendo hoje, com uma taxa de juro que motive as pessoas que... Fatalmente. A oportunidade está aqui. Quem vai capturar? Exatamente. Né? Porque assim, tudo bem, você tem tem a inadimplência que é a vilã da taxa de juros. Cara, mas é muito, não é? Não tem tanta inadimplência. Não tem inadimplência. É grande. Por segmento, por nicho, cara, por circunstância. Dá pra ter uma taxa menor? Né, pô? Aí eu não posso ficar falando aqui, senão daqui a pouco liga alguém para alguém e fala, pô, Tambellini virou. E eu acho que tem um pouco disso também, Tambellini, que assim, na Revolução Industrial, por causa dessas barreiras físicas ou desse mundo físico de alto investimento, de logística e tudo mais, era mais comum as pessoas aceitarem um produto que atende 70% a expectativa dela e lidar com aquilo mesmo. Exemplo aqui, cartão de crédito, tá? Adoro cartão de crédito, mas nunca paguei juro, certo? Mas gosto dele, só não uso porque ele era de fato programado, né? Isso aí. Agora, na digital, onde os componentes de distribuição, de comunicação, de logística é muito mais simples, comportaria eventualmente uma empresa de menor porte para um nicho específico muito lucrativa, muito próspera, e que esses clientes que nunca ousaram parcelar ou que poucas vezes ousaram parcelar uma fatura de cartão de crédito passassem a parcelar, isso é uma hipótese válida que alguém vai ter que testar. E no mundo digital é muito mais fácil do que no mundo industrial. Sem dúvida. Então, está na hora. Eu acho que a provocação é essa, né? Um outro colega olhou e falou assim, para a menina que fez a pergunta, ela falou, olha, se você tiver num cenário muito adverso, que você vê que por mais que você queira mudar a tua empresa, ajudar a tua empresa, não é possível, você tem que se questionar se você está no lugar certo. É verdade. É um pouco disso. O mundo precisa de pessoas que estão fazendo perguntas, Exato. que estão levantando hipóteses e dispostas a testá-las. Você sabe que eu costumo dizer que quando a gente é criança, tem uma fase da infância que a gente fica perguntando por quê. E aí é a hora que a gente começa a ser repreendido. Pai, mas você pergunta por quê tudo. Aí a gente para de fazer pergunta. Então é um defeito do ser humano, porque ele foi... para de ficar perguntando por quê. E, cara, hoje em dia é essencial perguntar por quê, né? Nos foi omitido até no processo de educação. Os pais tiveram a cultura de omitir e a universidade, mesmo chamando universidade, também omitiu. Também, exato. Tirou do currículo. Por quê? Porque nossa geração foi criada para ser peça da Revolução Industrial. Isso, exatamente. Só que isso está no fim, está começando a digital. E nós temos que nos adaptar a quais são os valores, quais são os comportamentos dessa nova fase do mundo. Para quê? Para nos adequarmos à necessidade do mundo.
É um pouco disso, né? Maravilha, viu? Delícia o papo Pô, aqui. papo maravilhoso. Pô, eu queria te agradecer. Imagina, Top. prazer. Vamos ver se a gente efetivamente bate um papo aí pra gente Almoço, churrasco, fazer alguma coisa chopp, juntos aí, efetivamente. E sucesso, né? Vamos fazer Sucesso. sucesso também, pô. Vamos abrir